bem-vindas para mais um episódio do programa Mestras do Bem e hoje nós daremos continuidade ao nosso tema Administração de Prioridades. Na primeira parte nós aprendemos sobre a mulher virtuosa, mas hoje nós vamos entrar nas 6 prioridades, segundo aí um modelo bíblico, para te ajudar, para me ajudar, a sermos aí mulheres que conseguem equilibrar todas as nossas tarefas, as nossas atividades, de forma a não ficar em exaustão, a não ter aí uma sobrecarga, né, Giselda? É isso aí. A mulher virtuosa lidava bem com as suas prioridades, porque estar ocupada não é o que Deus quer para nós, mas ser produtivas, sim. Então vamos lá, as 6 prioridades da mulher virtuosa. Então, a Bíblia, ela nos ensina, então, em Provérbios 31, como ser aí uma mulher que consegue administrar as suas prioridades. Mas no livro Experiência do Lar, também tem um modelo, né, Giselda? Vamos compartilhar com o pessoal aí, porque eu achei muito interessante, eu aprendi muito, então eu acho que vale a pena a gente compartilhar esse conhecimento, até para você em casa, se avaliar, fazer esse diagnóstico aí de como andam as suas prioridades. Sim, e esse texto, Neiliana, é um texto que eu gosto muito e me chamou muita atenção no livro, porque eu sempre fui apaixonada com a mulher virtuosa. Tem algumas pessoas que dizem que só de ler o texto já ficam cansadas, porque ela faz coisa demais, né? E eu tenho uma amiga que fala assim, não, só de ler o texto eu já tô cansada, essa mulher trabalha demais. Outras acham que essa mulher é um modelo inatingível, que não tem como ser uma mulher assim. Outras dizem que nunca serão uma mulher virtuosa. Por quê? Porque ela tem características demais. E nos últimos 2 anos eu tenho estudado sobre a mulher virtuosa e a cada dia fico mais apaixonada e me vejo nessa mulher, porque eu acho ela dinâmica, eu acho ela gentil, eu acho ela educada, eu acho que é aquela mulher que cuida do que Deus pôs na mão dela, faz uma boa mordomia, em casa, com os filhos, com o marido, no trabalho, na igreja, no ministério, não sei se naquele tempo já tinha igreja, mas no ministério, no temor ao Senhor. E o primeiro princípio que nós precisamos aprender com a mulher virtuosa é temer a Deus. A primeira prioridade de uma mulher que ama o Senhor, que quer andar segundo a palavra do Senhor, é temer ao Senhor, é reverenciar ao Senhor, é andar de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, pois foi Ele que nos criou e Ele nos criou com um propósito. E quando nós tememos a Deus, nós alinhamos a nossa vontade à vontade dEle. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa. E o que eu acho mais interessante, Neiliana, é que esse texto ele foi escrito por uma mulher, a mãe do rei Lemuel. E ela mostra ali para o filho um modelo de mulher que ele deve buscar, com quem ele deveria se casar. Porque ela diz, existem mulheres que têm o poder de elevar, edificar reis, e tem mulher com o poder de destruir reis. Qual é o seu propósito? É ter uma esposa que edifica a sua casa, que edifica a sua vida ou que destrói? A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba, a destrói. E esse texto ele é colocado, são 22 versículos. A partir do versículo 10, se você não conhece, não tem o costume de ler a Bíblia, você abre a Bíblia mais ou menos no meio, assim mais ou menos no meio, tá? Ali Provérbios, depois de Salmos, Salmos todo mundo sabe, Depois de Salmos, capítulo 31, o número grande 31, versículo de 10 a 31. São 22 versículos que ilustram um colar de graça e de beleza. Esse colar é como se fosse um colar de pérolas, com 22 pérolas. Cada um dos versículos representa uma pérola.
E cada um dos versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico, representando ali um ensinamento para cada letra do alfabeto hebraico. Então nós temos grandes ensinamentos que depois você pode ler e aprofundar. E aí nós vemos, dentro desses 22 versículos e dentro de várias características positivas que essa mulher tem, as prioridades dela. Que a primeira é o temor do Senhor, como eu já disse, e a segunda prioridade dela é o marido. Isso é um grande desafio para muitas mulheres hoje. Esse é um resgate mesmo àquilo que Deus nos fez para si. Toda mulher que nascia e começava a crescer e via em sua casa um modelo de família bem construído, ela queria se casar. Ela queria honrar o marido como a sua mãe, como ela viu a sua avó, como eu vi a minha mãe honrando o meu pai. E aí a Bíblia diz que quando você está solteira, você cuida das coisas do Senhor. Jesus é o seu marido. Então você vai continuar ali honrando e reverenciando a Ele. E a mulher casada, a segunda prioridade dela é cuidar do marido. Cuidar do marido aqui não significa ser subserviente, virar até te um perguntar capacho. sobre isso, porque a gente ouve muito sobre a submissão e muitas mulheres entendem a submissão justamente com isso que você falou, né? Mas não é isso, né, Giselda? A submissão é estar juntos numa mesma missão. Isso mesmo, Neliana, isso mesmo. Não é subserviência, não é virar um capacho, não é ser pisada, não é relacionamento abusivo, tá? Honrar o seu marido, ser submissa, é estar na mesma missão, na mesma visão. E é proporcionar o bem-estar do outro. Nós não casamos para ser felizes, nós casamos para proporcionar ao outro a felicidade. É proporcionar o bem-estar, isso é o amor. O amor são pequenos atos de bondade. Quando nós namoramos, a gente faz tudo para agradar o marido, o namorado, não é? Né? O marido vai lá e busca as flores, você vai lá e faz uma comidinha que ele gosta, escolhe o restaurante, fala que a roupa tá boa, fala que você elogia, você reconhece os feitos. E hoje eu tenho falado muito com as minhas alunas de resgatar isso, resgatar esse valor. Ah, mas você não sabe, Giselda, você não conhece o meu marido, você não sabe como é lá em casa, né? Eu falo assim, gente, eu falo bem assim mesmo. Eu tenho vários maridos que me mandam mensagem agradecendo. Eu falo, o que te atraiu nele? Ele é o seu marido, ele é a sua escolha. Quando vocês começaram a namorar, algo de especial te atraiu nele. E esse é um resgate que você precisa lembrar. Ver as fotos antigas, olhar o álbum de casamento, que você vai lembrar de coisas boas e focar nisso. Então continuar tendo esse marido em autoestima, elogiar, encorajar, amar de verdade, ter o seu marido como um pilar importante na sua vida, como uma prioridade na sua vida. E a terceira prioridade, Neliana, outras mulheres também contestam. Eu vou te falar assim que eu fiquei muito surpresa com essa terceira prioridade. Eu também. Vamos falar, quando nós pessoal? vimos, né, vamos falar. Quando nós vimos no livro, né, trazendo essa terceira prioridade, fica chocada, né? É a casa, mulheres. Então, temor do Senhor, marido, a terceira prioridade é a casa. Giselda, por que a casa? Antes aí das outras que virão. Isso. É porque quando nós casamos, gente, quando nós escolhemos esse rapaz, casamos com ele, nós vamos agora construir a nossa casa e edificar a nossa casa, o nosso ambiente e transformar essa casa em um lar. E a Dev coloca que a casa, né, o lar é onde o coração se forma. Então nós precisamos preparar o ambiente da nossa casa de forma que os relacionamentos possam vicejar, não só dos filhos, mas os nossos também. E se a gente for parar para pensar, né, Eliana, quando nós estamos grávidas, o que nós fazemos? Preparamos o ambiente, preparamos o quarto do bebê, preparamos o enxoval, preparamos tudo
para receber essa criança, de forma que ela vai crescer segura, estável, né, equilibrada. Então nós precisamos preparar o ambiente físico e também a atmosfera desse ambiente, preparar o nosso pilar emocional, preparar a nossa mentalidade de como nós vamos receber essa criança. Há estudos que comprovam que o comportamento da criança ele é definido dos primeiros 5 anos. Então nós precisamos preparar o ambiente da casa. E outra coisa que ela coloca é que os filhos vêm, eles vão crescer e depois eles vão seguir a vida deles. Alguns vão embora porque casaram, outros vão estudar fora, em outro país, em outra cidade. E se você, mulher, e eu não tivemos um bom relacionamento com a nossa casa, desenvolver um verdadeiro amor pela nossa casa, nós teremos problema. O nosso coração vai. E aí você começa com aquela síndrome do ninho vazio, né, que muitos dizem. Você já desconectou da sua casa, você desconectou do marido, porque você focou só nos filhos. Esse é um grande desafio das mães, Neiliana, não focar, né, só nos filhos quando eles estão pequenos. Mas nós precisamos continuar cuidando de nós, cuidando das coisas de Deus, cuidando do nosso marido. Porque afinal ele é o marido, né? Fomos nós que geramos essas crianças. Então é importante nós cuidarmos dos filhos, mas é importante nós cuidarmos da casa antes de termos os filhos e depois de tê-los continuar. Ela dá até um exemplo engraçado que quando eu li, eu achei graça mesmo, que ela coloca assim, não adianta nada você dizer que está cuidando dos filhos e brincar o dia todo e deixar a casa uma bagunça. Porque eles não vão estar sendo educados e disciplinados a conservar a casa em ordem. Quando você está cuidando da sua casa e cuidar com amor, não é reclamando e nem murmurando, você está cuidando dos seus filhos porque você está ensinando com o exemplo. Você está cuidando da planta, da jarra d'água, da hospitalidade com o seu exemplo. E quando as visitas saem, que você recolhe tudo e juntos, em família, vão lavar, vão guardar, você está cuidando da sua casa. E quando eles tiverem as casas deles, eles vão lembrar disso. E se você me permite, acho que o nosso tempo até já acabou, né? Se você me permite, eu quero até dar um exemplo pessoal sobre isso. Podemos compartilhar? Se não der, depois vocês cortam, viu, gente? Eu moro agora em Cabo Frio, né? Muitos de vocês sabem, eu moro em Cabo Frio. Morei em Belo Horizonte até dezembro, no início desse ano. Meu marido foi convidado a pastorear uma igreja em Cabo Frio, estamos lá. E eu vim para cá, né? Hoje nós estamos aqui gravando, vim para cá para a minha agenda aqui da semana. Essa semana, cada dia eu vou estar em um lugar. E eu fiquei tão impactada, gente, porque nós mudamos e os nossos filhos continuaram aqui. Não casaram ainda, mas estão aqui na nossa casa aqui em BH. E quando eu cheguei em casa, nós deixamos cama só para eles, né? Então tinha um quarto vazio. E eu liguei falando que ia vir dormir eu e uma amiga minha de Brasília que está aí. E quando eu cheguei no quarto, eu fiquei muito impactada. Desde a hora que eu cheguei na sala, a casa toda muito bem cuidada e moram 2 rapazes lá. E quando eu cheguei no quarto, a cama estava arrumada. Como eu arrumava para receber uma visita? Com fronha, o travesseiro já na cama, o colchão, o lençol bem esticado, a colcha nos pés da cama, um cartão de boas-vindas e um chocolate na cama. Gente, gracinha, né? Coração de mãe ficou, né? Radiante, nossa, né? Demais, né? É o exemplo que ele aprendeu isso, né? Graças a Deus, né? Lá em casa nós somos muito hospitaleiros, sempre gostamos de receber pessoas e eu via esse cuidado com a minha mãe. A minha mãe tinha esse cuidado. Minha mãe cuidava muito bem de toda a casa, cuidava de todos os filhos, fazia culto doméstico. Acho que quem estava aqui no primeiro programa vai lembrar que eu falei sobre isso. E quando tinha visita, ela arrumava
impecavelmente aquele espaço, né? E para mim teve um up ainda, gente. Ganhei até um celular, porque ele não foi no Dia das Mães. Tinha lá na cama um celular para mim novo. Que bênção, né? Então vale a pena. Mas resgatar, e talvez seja até importante a gente pensar nisso, nessa questão da casa. Por que esse embate, essa briga nossa com a casa? Tem um fundamento, Neliana. Não é simplesmente porque nós estamos cansadas e sobrecarregadas. É porque a mulher foi desconectada intencionalmente, física e emocionalmente da sua casa. E eu volto na primeira fala que você colocou aqui, com papéis que a sociedade nos impôs. Aí nós fomos desconectadas sutilmente. Só que isso tinha toda uma intenção da sociedade para o nosso lado. E nós fomos como cordeirinhos, achando bonito. Então, nós, da nossa idade, que somos bem jovens ainda, né? Da nossa idade, as mulheres aí, talvez acima de 35 anos, estão vivendo um conflito, porque quando elas eram crianças e adolescentes, elas ouviram em casa, cresce minha filha, estuda para você ter um bom emprego, para você ter um trabalho, para você se desenvolver. Você não precisa ficar como eu, que não tive essa oportunidade. Algumas mães nos disseram isso. E quando nós chegamos na igreja, no próprio trabalho, na faculdade, e nada contra a gente. Eu trabalho, eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação e tenho trabalho fora, nada contra. Mas quando nós estivemos ali nesse meio, a pressão é muita. Você tem que ser melhor. Você tem condição de ter uma promoção, você pode crescer, você pode desenvolver, você tem muitas habilidades. E nós fomos pegando esses papéis, pegando essas bolsas, pegando esses pesos para nós, sem analisar. Quando eu aceito um desafio aqui, um outro aqui pode ficar descoberto. Qual o impacto que isso está trazendo para a família hoje? Trouxe naquela época, mas nós não percebemos. E às vezes estamos precisando adoecer para entender o verdadeiro papel de Deus na nossa vida, o verdadeiro propósito para o qual nós fomos criadas. E aí hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, com vontade de voltar para casa, mas com uma dor de ter que separar isso. Não que eu não possa trabalhar, porque a mulher virtuosa ela tinha negócios, mas é ajustar esse trabalho com a nossa realidade. Nós vamos ver isso numa outra prioridade. Joia. Então falamos até agora 3 prioridades, sendo a casa a terceira. A quarta, filhos. Sim. Né? Deu para entender, Neliana? Deu para entender, deu para compreender. É um desafio, gente. E já falamos um pouquinho também sobre os filhos, né? Que é esse cuidado contínuo, né? O coração conectado sempre. E os outros, tem mais 2, né? Mais 2 prioridades que a gente pode aprender com a mulher virtuosa. Quais são elas? Eu quero só voltar um pouquinho nos filhos, Neliana, porque eu falei ele um pouco misturado. Você pode não aceitar mulheres virtuosas, não tem problema. Eu quero que você reflita sobre isso, porque é a palavra de Deus. Mas os filhos, né, estão aqui em quarto lugar, não que eles são menos importantes, tá? Mas é porque nós precisamos nos preparar até chegar. A ordem certa, a ordem de Deus é essa. No entanto, hoje, né, temos vários tipos de famílias, várias misturas e tal, mas a ordem que nós estamos acostumadas é essa: temor do Senhor, marido, casa e filhos. O filho, ele precisa ser educado conforme a palavra de Deus, com esse ambiente, com essa atmosfera dentro do lar, aconchegante, uma atmosfera de amor, com estabilidade. Se eu chego em casa só cansada, só sobrecarregada, frustrada porque os meus intentos não deram certo, eu não vou ter esse tempo de qualidade com os meus filhos. Eu preciso estar conectada com ele. E isso faz toda a diferença, na nossa vida. E aí a quinta, deixa eu ver se tem mais alguma coisa do filho que eu não falei.
Ah, tá. Uma coisa que nós precisamos lembrar. Salmo 127, 3 diz que os filhos são um presente de Deus. Então você que está andando segundo a vontade de Deus, você tem essa recompensa e você precisa criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Então os filhos, eles são uma herança, um presente de Deus para nós que merece todo o cuidado, todo o afeto e todo o amor. Só que a cultura diz que os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa profissão são muito mais importantes do que moldar o caráter dos filhos. E nós vimos que até os 5 anos de idade é de extrema importância que a mãe, especialmente, esteja acompanhando mais de perto esse filho. Então, quando nós estivermos no nosso trabalho, nós tenhamos convicção de que estamos sendo verdadeiras guardiãs do lar e cuidando desses meninos e desses filhos que Deus nos concedeu. O caráter e o destino de uma criança é responsabilidade da mãe. A mãe, casada ou não, ela precisa entender que ela tem um compromisso vitalício com os seus filhos. Tá? Tem as fases, cada fase é uma etapa, cada uma é um aprendizado, mas nós seremos mães para a vida inteira. Enquanto eles viverem, nós somos responsáveis por eles. E aí nós precisamos entender isso que é o que Deus quer de nós. Educar bem os filhos, né? Com roupas, com provisões, e a gente vê isso na mulher virtuosa, né? Que ela cuida bem do lar, ela cuida bem dos filhos, ela cuida bem do marido, e isso faz toda a diferença. Quais são as áreas da vida dos meus filhos que eu estou negligenciando? É uma pergunta que eu deixo para você, que às vezes você pode não estar concordando com essas prioridades, mas às vezes também está nos faltando resposta para alguns questionamentos. Tem alguma área do meu filho que eu estou negligenciando? Qual área que eu estou negligenciando? Vou elencar aqui 2 e vou pedir a Deus que me ajude a buscar estratégia para que essa área seja suprida. Giselda, vamos passar agora para a 5ª prioridade, que é a vida pessoal. É uma área que muitas vezes a gente negligencia, né? Porque a gente cuida de todas as outras. E essa fica super negligenciada. Como que a gente pode, né, dentre dessas prioridades, colocar e tirar realmente um tempo para se dedicar a essa prioridade? Excelente pergunta, Neiliana. A vida da mulher, a vida pessoal, ela foi negligenciada por muito tempo, justamente por essa demanda absurda que nós fomos nos submetendo a ela. E hoje há um grande foco para a mulher melhorar, né, a sua autoestima. Então, se cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar do corpo, né? Ter um tempo para ela, sair com as amigas, tudo isso é importante. E Deus quer que nós sejamos assim, porque Deus quer nos ver felizes, Ele é o nosso Pai, Ele quer nos ver alegres. Só que hoje, muita gente quer colocar a mulher em primeiro lugar, cuidando da sua vida pessoal, mas por quê? Porque ela não foi cuidada há muito tempo. Então hoje nós precisamos mesmo buscar isso e cuidar, mas aqui ela está em 5ª prioridade, por quê? Porque cada uma das outras que vieram faz parte de nós. A gente incorre muito nos extremos, né? Então, ou eu vou só me cuidar e cuidar da minha vida profissional em detrimento do resto, ou eu também não vou me cuidar, vou cuidar de tudo e não me cuidar. Então, a gente tem que estar sempre atenta por esses extremos, né? E sempre estar trazendo à memória essas prioridades, se observando. Isso mesmo. Porque às vezes eu dou foco demais em uma área só. Nossa, minha vida espiritual não tá bom. Aí eu vou dar foco só na vida espiritual. Ah, não, mas também não tô cuidando desse cabelo, né? Aí agora não. Então eu vou cuidar só do cabelo. Não. A gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida. E se ela foi negligenciada, com certeza hoje nós estamos precisando cuidar mais. Precisa de um foco, mas não podemos esquecer das outras, como você colocou. Então continua sendo importante, mas nós precisamos também saber dos outros papéis.
Então, a vida pessoal da mulher, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Talvez hoje você está num nível tão profundo de estresse, de sobrecarga, de frustração, de cansaço e às vezes está chegando até no desespero, né? Eu não dou conta mais, eu não aguento mais. Eu disse isso, né? Todo mundo falava que eu fazia muita coisa, gente. Eu sempre fiz muita coisa. É do meu perfil, tá sempre em atividade. Só que hoje eu analiso, eu paro, falo, peraí, tô pegando muita coisa, então eu já vou diminuindo. Mas antes eu saía pegando tudo. E isso, às vezes, eu estou querendo suprir uma falta, né? O medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado faz com que a gente vai pegando um monte de coisa, né? Eu não tenho coragem de dizer não. Mas para eu me cuidar, eu preciso de dizer não para coisas boas. Às vezes a gente acha que aprender a dizer não é dizer não para coisas ruins. Não, esse é fácil a gente dizer. Tem momentos que nós vamos precisar dizer não para coisas boas que vai nos impedir de ter um resultado que eu espero da minha vida ou da minha família. Então a mulher, ela precisa se cuidar, ela precisa tirar um tempo para ela. E isso é a administração de prioridades. Eu faço parte da minha prioridade. Então, entre eu atender uma necessidade minha e um chamado externo, eu vou analisar se nesse momento é mais importante o chamado externo ou se é cuidar de mim. Porque se eu só tenho aquele tempo para cuidar de mim, eu preciso ver que eu não posso negligenciar, porque senão eu vou sofrer um pouco mais lá na frente, né? Então, por muito tempo, todas as mulheres cuidaram de tudo e de todos. Todas não, né? Todos é muito generalizar demais. Mas várias mulheres cuidaram de tudo e de todos e de menos dela. Então, hoje, nós estamos precisando de cuidado. Nós estamos precisando de cuidado. Emocionalmente, ainda mais, né? Porque a mulher com essa sobrecarga, ela ficou emocionalmente abalada. Com a pandemia, acho que triplicou, né? E aí, nós precisamos analisar, fazer um diagnóstico da nossa vida. Como eu estou hoje? Olhando para mim, sinceramente, como estão as minhas emoções, como está o meu relacionamento com meu marido, como está o meu relacionamento com a minha casa, como está o meu relacionamento com Deus, como está o meu relacionamento com os meus filhos. Se eu me olho no espelho, eu estou gostando do que vejo? A Deb fala, não está no livro isso, mas ela conta, né, que na casa dela tem vários espelhos. E na minha casa tem alguns, não tem tantos, mas eu aprendi a me olhar. Tem vários espelhos e ela fala que não é porque ela é vaidosa, orgulhosa, mas é porque ela precisa lembrá-la todos os momentos do dia que ela precisa se cuidar. Então, se eu vejo aqui no livro escrito a quinta prioridade é o autocuidado, e ela coloca que o autocuidado é um ato de amor, não é egoísmo. Autocuidado é um ato de amor, você está se amando. Quando você cuida do seu corpo, você está demonstrando amor para você. Quando você cuida do seu filho, você está demonstrando amor para com o seu filho. Quando você cuida da sua casa, você está demonstrando amor. Por isso que eu falei que às vezes não é um embate lá da casa, né? É uma desconexão. Eu não estou gostando desse serviço aqui, por isso que eu não quero fazer. Mas quando eu faço, quando eu cuido, é porque eu amo. E quando eu me cuido, eu estou me amando. Seja comprar uma roupa nova. Eu vi hoje que a Roberta, né? A cabeça pensante, gente, do Mestre do Bem, sabe? Tava com um brinco novo, colar, toda bonita, toda elegante, né? É porque ela se ama, ela se cuida. Tem mulher que parou de subir na balança, nem subo mais, nossa, porque eu não gosto do que eu vejo. Mais um motivo para você subir. E falar, chega, basta, eu vou me cuidar. E a Deb coloca com muita maestria sobre tudo isso no livro. E ela fala que esse autocuidado não é só sair com as amigas, não é só tomar um sorvete, tomar um chá, um café que a gente gosta de ir numa cafeteria, né? É cuidar em todas as áreas. Não comer demais, se exercitar. E eu amo dizer que a mulher virtuosa fazia atividade física naquele tempo, gente.
Presta atenção, tem um versículo que diz que cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela fazia musculação, que você e eu não gostamos, mas musculação cria músculo e dá longevidade, livra-se das rugas, fortalece o braço, tá? Só um parêntese aqui. Então o autocuidado é tudo isso, passa por tudo isso. E aí ela fala dos espelhos, que ela olha e fala, eu tô bem? Meu marido, eu tô assim, pronta para o meu marido me admirar? Não é ficar de pijama o dia inteiro, não é ficar sem pentear o cabelo, ficar de touca o dia inteiro, não é ficar andando de qualquer jeito, com camisas, né, que tem nada a ver. Então, tudo isso faz parte diariamente. Não é só de vez em quando. Isso é diariamente. E essas 6 prioridades, que daqui a pouquinho a gente vai para outra, quer dizer que essas 6 coisas não podem faltar diariamente. Junto com elas vão entrar outras atividades que você vai administrando. Mas você precisa saber o que não pode faltar. Aliar aos seus valores. É um valor eu me cuidar? É um valor o meu temor ao Senhor, o respeito ao meu marido, o cuidado com a minha casa? Então passa por essas questões, né, Eliana? Joia! Gente, vamos para a última prioridade da mulher aí, que é a vida pública, Giselda. Como assim vida pública? Explica para nós aí um pouquinho o que significa essa prioridade aí. A vida pública, né, Eliana, é tudo que a gente faz fora do lar. Não é só o trabalho, né? Às vezes a gente pode pensar que assim, é o trabalho da mulher, é tudo que faz fora de casa. Aqui entra até o ministério. Então, o seu trabalho, o seu ministério, um passeio com as amigas, o lazer, tudo que você faz fora da sua casa. E aí você precisa administrar isso de forma que atenda às suas necessidades. Você precisa do lazer, você precisa ter um tempo com seus pais, você precisa ter um tempo com algumas amigas, você precisa ter um tempo fora também com o seu marido, com seus filhos. Você vai administrar de forma que você estabeleça um tempo, não aguardar o tempo chegar. Se for prioridade, vai estar na sua agenda, vai ter dia, hora e local. Como nós lidamos com o nosso trabalho. Eu gosto de comparar o trabalho, porque você está doente, você trabalha. Você está desanimada, mas você trabalha. Você tem que bater um cartão, você tem que estar ali, você tem que fazer, né, tudo. E aí a primeira coisa que nos acontece quando o tempo está esvaindo, né, quando eu não estou administrando as minhas prioridades, é eu me negligenciar, eu deixar algumas coisas de casa sem fazer, ou algumas coisas da igreja, né? Então eu preciso administrar as minhas prioridades de forma que eu cuide da minha vida pública, tá? Então ela abrange todas as nossas atividades fora da nossa casa e o seu trabalho. E uma coisa... Só interrompendo aqui, me veio algo aqui na cabeça, o seguinte, que muitas de nós, essa talvez é a primeira prioridade. É verdade. A gente passa às vezes mais tempo fora do lar, né? Fazendo as atividades, trabalho, lazer, em detrimento das outras, né? Então, mais uma coisa para a gente se atentar, né, Giselda? É verdade. Por muito tempo, para mim também foi assim. Isso, a vida moderna, a imposição, a cobrança de todo mundo, né? Ao nosso redor. E se nós todas analisarmos e não cuidarmos, ela vai ser, né? Ela será. Às vezes o temor ali, que seria a nossa primeira, vai ficar lá no último, né? Verdade. A gente vai pôr vida pública, depois talvez vida pessoal, filhos, né? E vamos invertendo tudo isso, né? Fazendo aí uma mistura, né? E não colocando em ordem de importância como nós estamos aprendendo aqui. É isso aí. Então, esse trabalho, né? O ideal é que você ajuste o seu trabalho à sua vida pessoal e aos seus filhos. E o que fez muitos estudos e percebeu, né, nessa caminhada, a gente está estudando agora, né, mas ela tem mais de 30 anos de caminhada nisso, é que a vida pública ela é ajustada e a família encaixa. E aí ela vem desconstruir isso e retornar a gente para a cruz de Cristo.
Eu tenho filhos, meus filhos têm demandas. Quais os trabalhos que eu posso fazer que não vai prejudicar tanto os meus filhos? E ela traz a mulher virtuosa como um exemplo. Por quê? Porque essa mulher, ela também trabalhava fora. Ela também tinha negócios, né? Mas ela trabalhava dentro. Ela ajustou a vida dela de forma que ela é uma empresária, uma empreendedora, que tinha negócios, que ia lá nos mercadores, que buscava lã e linho de longe, mas ela tinha costureiras, ela tinha gente ali, ela também costurava, ela aprendeu o ofício. Naquele tempo, toda moça bem prendada tinha que costurar, né? Tinha que saber o corte e costura, uma habilidade manual. E aí ela usa essa habilidade para estar próximo dos filhos, para continuar sendo a guardiã do lar e cuidando nas horas vagas das coisas externas. Então ela vai para o mercado, ela faz negócios, ela adquire uma propriedade, ela examina a propriedade e adquire. Então ela aumenta o patrimônio da casa com muita sabedoria e com muita excelência. E nós precisamos ter isso como exemplo, mas ela não negligencia as 5 primeiras. E Deus abençoa. Né, Eliana? Como Deus abençoa quando nós somos fiéis, quando nós tememos a Ele, quando nós estamos alinhados, quando está muito cansaço, muita coisa, muita reclamação, muita murmuração, nós precisamos parar tudo e observar, olhar o cenário. Se eu estiver ali fora e você me disser o que tem aqui na mesa, eu vou ter uma ideia. Mas se eu abrir a porta e olhar o que tem na mesa, e essa mesa tá linda, né? Vocês estão de parabéns, gente? Agora o Mestras do Bem é feito com mesa posta. Pensa um trem chique, né? Parabéns. Então eu começo a analisar, voltando para o nosso assunto, gente. Eu começo a analisar, eu não preciso analisar tanto, eu tô vendo. Tem bolo, tem biscoito, tem... Esqueci o nome desse negócio, gente. Pensa. Cookie. Tem cookies, gente, aqui tá maravilhoso, hein? Eu vou comer esse negócio depois. Tem uma mesa linda, os meus olhos viram. Então, essa mulher, eu e você, precisamos sentar, às vezes, nesse primeiro momento, sozinhas mesmo, e escrever. Como é que tá a minha vida? Responder algumas perguntas, sabe? Trazer esse diagnóstico, como nós vamos ao médico. E ele pergunta, o que você tem? Você começa a falar, e ele começa a escrever. Quando você escreve, você tem noção. Trabalhei tanto, parece que um dia não rendeu, não fiz nada. Você fez 20 coisas, amor. E 2 que você não fez, está te pesando, está te trazendo culpa. Porque está tudo aqui na cabeça. Põe no papel e vai ticando. Fala, yes, glória a Deus. Eu fiz 18, eu fiz 20. Essas 2 eu posso fazer amanhã ou semana que vem. E agora eu vou deitar no sofá e vou descansar 15 minutos. Porque eu mereço esse tempo de descanso para eu revigorar. E uma dica que eu vou dar, lembrando aqui agora, né, Eliana? Gente, eles estão brigando ali que o tempo já acabou, hein? Poucos 15 minutos de descanso. Por dia, eles estão achando pouco os 15 minutos de descanso. Pensa num trem difícil para a mulher. Eu estou com um grupo de desafio agora, de 40 dias. Eu dei essa tarefa no final de semana. E eu falei, vocês vão tirar uma foto e vão mandar. Com as pernas para cima no sofá, assistindo um filme, deitada na rede. Poucas mandaram. Pensa numa coisa difícil, de mulher tirar 15 minutos. Para o homem é fácil, gente, porque ele chega na hora do almoço, né? E aí, o almoço ainda não está pronto. Aí ele deita no sofá e já fica os 15 minutos dele, não é isso? Aí você está terminando o almoço, né? Aí chega do trabalho, ai, não está pronto ainda não? Deita, se ele não tem menino muito pequeno ainda, né? Porque se ele tem, a mulher já fala, graças a Deus que você chegou, não aguentava mais, me ajuda com esses meninos. Querendo ou não, ele já põe os meninos no colo, né? Então, para os homens é fácil, mas para as mulheres eu sei que é extremamente difícil. Então, você vai tirar 15 minutos essa semana. Eu vou fazer esse desafio, você ainda vai tirar uma foto, vai pôr nos seus stories, vai marcar, o Mestras do Bem me marcar para eu saber que você fez, tá? Eu vou te parabenizar, eu vou ter o maior prazer em repostar a sua foto, porque eu sei que é um desafio e desafios são feitos para você mudar de nível, para você ir além. Se você fizer isso 15 minutos antes dos seus filhos chegarem da escola, anote isso, descansar 15 minutos antes dos meus filhos chegarem da escola. Você vai recebê-los com mais energia, com mais alegria, com mais amor,
porque você recarregou a bateria. E você chega e dá aquele abraço, filho, que bom que você chegou. Mamãe fez suco aqui, faz o suco que ele gosta, dê uma atenção de 5, de 10, de 15 minutos para ele. Isso faz toda a diferença. Você está se cuidando e cuidando dele também. E isso faz parte das nossas prioridades. Que se você estiver fazendo isso constantemente, você agora não estará reclamando, murmurando e toda cheia de cansaço. Então a vida pública, gente, é a última prioridade e que de muitas de nós está em primeiro lugar. E eu tenho dito que, apesar de dizermos que nós não temos tempo para nós, que nós não estamos fazendo nada em nosso favor, nós estamos fazendo. E quando o nosso foco está 10, 12, 14 horas no trabalho, essa é a nossa prioridade. E nós estamos esquecendo das outras. E nós estamos sendo egoístas, se me permite. Porque nós estamos olhando um pilar da nossa vida, o nosso crescimento profissional, de ficar ali trabalhando porque quer uma promoção, porque o outro trabalha também, então eu também tenho que ficar, tem gente que fica depois do horário, também tem que ficar. Essa semana eu estava vendo um vídeo curtinho de um cara aí da produtividade, né? E aí ele falando, gente, quando você fica muito tempo depois do serviço, e o seu colega não fica, quem que vai ser promovido? O que fica. Então eu estou incentivando você a fazer a mais. Não porque está precisando, é uma necessidade um dia ou outro. Às vezes aquele que entra no horário e sai no horário, ele está sendo mais produtivo do que quem fica depois do horário. Só que já tem uma cultura, já acostumou tantas pessoas a trabalhar mais, que acaba ele achando que se ele não ficar, é o outro que vai ser promovido e ele vai perder a comparação. E isso tem prejudicado muito as mulheres, prejudicado extremamente. Então se cuide, faça o seu melhor dentro das suas possibilidades e que Deus vai te abençoar em todo esse contexto, em nome de Jesus. Antes da gente finalizar o programa, Giselda, eu queria que você compartilhasse aí sobre o projeto Experiência do Lar em Portugal. Ah, que bom, que alegria. Neiliana, isso tem assim enchido o nosso coração de alegria mesmo, né? Projeto Portugal é um projeto que nasceu no coração da Dev, né? A Dev já sonha com isso há muito tempo, de abrir uma experiência do lar em Portugal. E já teve lá, já pregou em vários lugares, né? Já orou por aquelas ruas ali, mas ainda não tinha levantado uma casa. E hoje tem uma mentora que já trabalhou, né, como voluntária na Experiência do Lar na casa da Dev e abriu o seu lar para começar. E nasceu também no coração da Dani, que é uma amiga nossa de Brasília, e está sendo preparado. É fazer a Experiência do Lar lá em Portugal, em uma casa presencial, né? Eu estou trabalhando com a Experiência do Lar há 2 anos, quase 2 anos, e já fiz 12 turmas. A Dani já fez 19 turmas entre online e presencial. E a 20ª turma dela será lá em Portugal e nós pedimos que você ore por esse projeto. Portugal é o país que tem o maior índice de divórcio na Europa. Ganha até da Espanha. Portugal, as mulheres trabalham muito, as mulheres não têm tempo, as prioridades estão desalinhadas. E nós sentimos que é o tempo de Deus de levar esse conhecimento para ajudar essas mulheres a ajustar, a reconhecer, a resgatar esses princípios. No início é bem desafiador, mas é possível. Então nós estamos muito felizes. Vai acontecer agora em julho de 2022. Nós pedimos que você ore por nós, né? Eu estarei indo com a Dani. Então ore, você pode ser um parceiro desse projeto, você pode entrar em contato para maiores informações e cremos que é um tempo de Deus na vida daquelas mulheres ali, em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que será bênção, né, naquele lugar, porque nós temos visto aqui, né, lares sendo transformados, mulheres sendo restauradas, relacionamentos, né? Então que Jesus use vocês nesse projeto lá, nesse país, e você de casa, né? Ore conosco para que Deus possa estar com vocês, abençoando, protegendo e mudando, né, a situação em Portugal. Amém. Giselda, muito obrigada, viu? Mais uma vez, né, te agradecendo.
Pessoal, lembrando que teremos mais um programa com a Giselda, ainda em comemoração desse 1 ano. Então, se você gostou, deixe o seu like, mande, convide aí as pessoas para assistirem, porque, né, falamos tantas coisas importantes aqui.